para continuar com o nosso programa, assunto sério aqui, assunto para mulher, né? Você aí, a mulher, né? De uma maneira geral, vocês sabem muito bem, é muito cobrada pela sociedade para formar família, para ser mãe. Mas nem sempre esse é um desejo real, né, das mulheres. E está tudo bem. Tudo tranquilo. Aqui no estúdio, a gente vai conversar agora com ela, que está aqui com a gente, a psicóloga Bianca Reis, né, que já é parceira nossa aqui, para discutir esse assunto. Né? É um fardo para a mulher, né, que não deseja ter filhos. É isso verdade ou mentira, Bianca? Obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio mais uma vez. Feliz Natal para você. Né? Obrigada, para vocês também. É um fardo ou não é para a mulher ter essa obrigatoriedade, essa função, essa pressão da sociedade? Então, né, é uma interpretação que ela é muito única e a gente acaba generalizando, considerando que toda mulher tem esse desejo, né, ou de repente lá na frente vai se sentir frustrada por não ter tido filhos. Enfim, gente, primeiramente, assim, Feliz Natal, né, boa tarde a todos. E esse assunto, logo após o Natal, é super interessante, Léo. Justamente porque as mulheres, né, são muito cobradas nesse evento de família. E é um momento de reflexão também já para muitas pessoas, de um aumento aí dessa ansiedadezinha, fim de ano, né, um humor mais deprimido de repente de algumas pessoas que estão aí se cobrando um pouco mais. Então, essas mulheres chegam nos eventos de família e aí, quando é que vai ter, né? Vai ter filho quando? Cadê os namoradinhos? Dentre outras questões que envolvem esses relacionamentos e essa constituição de família também. Então, acho que esse tema hoje está casando perfeitamente. Está casando perfeitamente. E realmente o que você falou acontece, porque aí nós temos a mulher que ela possa ser, né, já está casada, mas não pretende ter filhos, e é um acordo, né, entre seu parceiro, e está tudo bem, e vem a cobrança também da família, justamente porque ela se casou. Como assim se casou? Não vai procriar, não vai ter filho, não vai constituir uma família? Começa essa pressão. E também para a mulher que está solteira, né? Chega aí no final do ano, na ceia de Natal com a família, e aí, está solteira ainda? Então é mais uma cobrança. Né? Então a gente só vê uma pressão em cima da mulher em relação ao seu relacionamento, ao seu prazer de viver. Eu queria chamar aqui, antes da gente continuar esse assunto, né, um depoimento, um momento da atriz Samara Filippo, porque é uma atriz que levanta muito essa bandeira, né, nas redes sociais. Ela é mãe e ela fala do fardo, né, de ser mãe, ela fala do fardo realmente da pressão que teve para ser mãe. E ela deixa isso muito claro nas suas entrevistas. Só um pedacinho para vocês entenderem. É óbvio que existe essa cobrança absurda para a gente ser mãe o tempo inteiro, sabe? A gente já nasce com um bebê aqui, ó, um bebezinho, as meninas, um bebezinho, um carrinho, a cozinha, a lavadora, tudo rosinha para as crianças, para as meninas já começarem a estar nesse lugar. Não, você não tem que se sentir egoísta, você não tem que se sentir um monstro, você não tem que se sentir atípica porque você não quer ter filhos, sabe? Ter filho é uma responsabilidade enorme, é uma mudança de vida grotesca. E eu estou falando do lado B, porque eu vou insistir nessa fala. O lado A, todo mundo sabe qual é. É a nossa dedicação, o abandono de nossos sonhos em prol do amor pelos nossos filhos, porque a gente tem que cumprir as responsabilidades com eles, sabe? Então, assim, isso é um fato. Eu dedico a minha vida a elas, sabe? E amo, sim, sem parâmetros. Agora, quando me perguntam, Samara, mas você sempre sonhou em ser mãe? Fernanda, se você voltar nas minhas entrevistas lá da Samara, de 21 anos, começando a fazer novela, que dava entrevista, falando desde dietas mirabolantes, porque eu tinha que estar magro o tempo inteiro, até ter filhos, mano, é cada absurdo que eu reproduzia que... Então, assim, eu digo que eu não sei se eu quis ser mãe. De verdade. E eu já conversei isso com as minhas filhas. Porque eu quero que a maternidade seja uma escolha para elas. Então, assim, é um lugar em que eu... Isso é uma entrevista que ela deu, né? Está disponível nas redes sociais, está disponível também na internet para quem quiser acompanhar. Agora, essa declaração de Samara, eu trago também não só para a mulher, mas também para o homem, né? Com essa questão da gravidez, do planejamento familiar. Porque a gente vê, assim, às vezes, o casal sonhando, né, em ter um filho e tal. Mas o filho requer muitos cuidados. Como ela falou, ela tem que se abdicar da sua própria vida, de muitas coisas, para ela ser mãe em tempo integral, principalmente no primeiro ano, que eu acho que é fundamental na criação. E tudo isso gera uma pressão. Então, eu acho que hoje o sonho de ser mãe, de ser pai, ele pode continuar, principalmente para quem deseja. Mas acho que a gente precisa pensar,
não é só a questão financeira que pesa, não. Que realmente é um grande problema hoje, você ter um padrão que consiga educar, né, seu filho da melhor forma, né, num bom colégio, de lazer, de estudo de tudo, né? De alimentação. Aí vem o kit completo, completo. Mas eu falo porque hoje nós vivemos numa fase, numa era em que a vida ela está muito mais louca. A rotina está muito louca mesmo, assim, de você não ter tempo nem para si mesmo. Então você vai precisar se entregar para uma vida que está chegando. E eu acho que isso precisa ser pensado. Agora, voltando ao que nós estamos discutindo, essa pressão que as mulheres sofrem, Bianca, isso pode acarretar numa depressão, numa crise de ansiedade? Sim, de fato. E a gente vive vários paradoxos de escolhas, né? Estamos sempre escolhendo. Desde que pequenininhos a gente tem esse desejo, esse anseio por escolher, né? Escolher a roupinha que a gente quer sair, escolher o que a gente quer comer, o que a gente quer fazer. Mas quando a gente escolhe uma coisa, a gente também está deixando de escolher muitas outras. E muitas vezes essas perguntas, né? Para que e por que se quer ter filhos, não são feitas. Claro, nenhum método contraceptivo é 100%, a gente sabe também que tem muitas motivações que estão ali inconscientes. E aí eu, como psicóloga, vou puxar a sardinha, porque eu também sou paciente, né, e entendo essa importância da gente se autoconhecer, né, fazer psicoterapia, entender as nossas feridas. Nós temos aí 5 feridas universais, né, a humilhação, a injustiça, a traição, o abandono e a rejeição. Que feridas estão ali, de repente, me regindo para fazer determinadas escolhas, né? Às vezes, escolher não ser mãe pode acionar uma ferida que está ali associada à crença de eu sou um fracasso, né? Que é a ferida da humilhação, de repente, né? De se sentir diferente, humilhada, não pertencente àquele grupo, se é, de repente, uma família que as mulheres geralmente optam por ser mãe, seja de uma forma, né, consciente ou não, né, ou por questões religiosas. Então, isso tudo precisa ser observado. A gente precisa olhar o indivíduo no contexto. Às vezes, até brincam, né, quando as psicólogas... cada caso é um caso, vocês adoram falar isso, mas é uma realidade, de fato, né? Então, a gente precisa aprofundar determinadas questões ali para compreender realmente esse contexto. E, sim, de fato, um transtorno de ansiedade, uma depressão, pode acabar surgindo porque vai tocar, de repente, em questões mais profundas ali, aquela decisão, né? Que, enfim, como disse, nem sempre é consciente de ser ou não uma mãe, né? Com certeza. E vai tocar... É para a vida toda. Total. E vai tocar naquele aspecto até da infância da pessoa. Né? Se ela foi uma criança que ela teve uma mãe, um pai presente, né, com uma criação, né, do que se diz ideal, ela vai projetar isso para a vida dela. Mas se ela teve uma criação com rejeição, como você falou, né, vindo do pai, vindo da mãe, uma família totalmente desorganizada, ela também vai projetar isso para a vida dela. E são muitas cobranças. Total. Muitas cobranças. Então, assim, é importante a gente entender que é um outro ser humano ali, né? E que mesmo com muito conhecimento, com psicoterapia, você vai errar, né? Bons pais também falham. Então, saber pedir desculpas, saber se revisitar, isso tudo vai ser, né, de alguma maneira passado ali para aquele filho. A gente é referência, quer queira, quer não. Não tenha dúvida. Nós temos o depoimento, né, de uma mãe também, o nome dela é Raquel, certo? Ela tem 3 filhos. A mais jovem está com 17 anos e durante a maior parte aí do tempo, né, ela foi mãe solteira. Ela fala o seguinte: houve momentos em que eu não me sentia madura o suficiente para ser responsável por alguém. Essa pequena pessoa que precisa de mim para existir, né, para a sua existência, disse ela a Raquel, né? Ela fala o seguinte também: parecia um ciclo interminável de colocar uma mamadeira ou uma comida na boca deles para tudo sair do outro lado. E em que momento isso seria divertido, né? Ninguém disse isso aí para ela. Então ela meio que aprendeu isso sendo mãe. A gente está com o depoimento dela? Já está disponível? Não? Ah, tudo bem, então. Ok, só esse texto aqui explicando. Não, tudo bem. Então, assim, a gente percebe com esse depoimento dela, ela falando, né, que a gente percebe que, às vezes, cai de paraquedas numa situação. Sim, né? A gente precisa parar de romantizar, né, essas questões, porque são muitas responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, também tem benefícios, né? Tem coisas interessantes. Se vê um outro ser humano ele se desenvolvendo, colaborar de forma ativa, né, nessa questão de valores, da moral, dentre outras tantas questões, se não também, né, seria só o ônus ou realmente os obstáculos que envolvem isso. E tem uma fase que realmente é bastante, eu acho, bastante assim, complicada mesmo, de uma dedicação delicada, né? delicada, de uma dedicação quase que exclusiva mesmo.
né? Se não exclusiva em muitos momentos. Mas é importante lembrar que ter filhos é ter um ser humano. Às vezes a gente fica pensando no filho, né, no bebezinho, na criança, mas nós vivemos essa fase cronológica por pouquíssimo tempo. Né? Boa parte da nossa vida nós somos adultos. Ah, Bia, mas aí já é uma outra posição, é uma outra realidade. Mas pai e mãe nunca deixam de se preocupar, né? Não vai. Eu adulta, meus Uma pais vez que continuam se nasceu, meu filho, a preocupação é eterna. Exatamente. O maior exemplo, né, somos nós que temos uma rotina muito louca. Um dia está aqui, um dia está viajando. E minha mãe, até minha fase adulta, já como apresentador, sempre manteve toda a preocupação dela. Leonardo já almoçou, Leonardo já chegou, quando chegar, aterrissar, avise, se já está no hotel, aquela coisa toda. Né? Uma vez mãe, sempre mãe. Não desliga o botãozinho, Não né? desliga Não tem mesmo, como. né? De uma mãe, né? A Raquel, a mesma, pronto, Raquel. Ela fala um outro assunto que a gente vai abordar agora com a Bianca aqui. Né? Ela fala o seguinte, abre aspas, mas me sinto culpada por dizer isso, que ela não gostaria de ser mãe, né? Amo muito meus filhos, diz ela aí. Você sente como se não fosse uma boa mãe e é uma culpa que você sempre carrega. Nunca vai embora e você se pergunta se eles sabem disso. Mas viver não deveria ser sobre né, desistir de sua vida, de sua liberdade, para que eles possam ter uma vida. Então, esses depoimentos mostram a gravidade, né, do que às vezes é confundido, do que às vezes esse relato aí mostra como tantas outras mulheres podem estar na mesma situação da Raquel, de se sentirem acuadas, de se sentirem uma mãe, né, displicente com relação à criação dos seus filhos. Isso para quem já é mãe e nunca idealizou, mas acabou sendo. E para aquelas que realmente já deixaram claro que não querem ser mãe. E aí, às vezes, a sociedade olha para essas mulheres como uma forma de ingratidão até, né? Um olhar como se fosse uma pessoa ingrata na posição que ela tem. Perfeito. E é um relato super profundo, super sincero e tem tudo a ver com um movimento que já existe na internacional há algum tempo, que inclusive já está levando aí a nomenclatura, né? O No Mom, que aí é uma abreviação do Not Mothers, né? São essas mulheres que optam por não serem mães. Se a gente for olhar, por exemplo, nos anos 60, a média de filhos por mulher era de 6,3. Atualmente, menos de 2,1. E aí a gente pode associar várias questões de movimentos sociais dessas mulheres no mercado de trabalho, né, com jornadas duplas, triplas, muitas vezes. E muitas vezes, ou às vezes, essa escolha de não ser mãe está também ali atrelada a uma preservação da saúde mental delas, né, da saúde financeira. Por exemplo, esse ano no Brasil já são mais de 140 mil crianças registradas sem o nome do pai. E quantas também são registradas, né? E esses pais não são presentes, então são pessoas, são mulheres que não têm rede de apoio, né? Nem no sentido financeiro, nem no sentido realmente assim, prático da coisa. Emocional também. Né? Então, quando essa mulher, né, a Raquel, traz esse depoimento, ela traz de uma forma bastante corajosa, porque a gente ainda entende que há muito julgamento, né? Mas existem dados aí também que corroboram com essa questão. O peso, né, acaba realmente pendendo mais para o gênero feminino. E esses movimentos sociais, eles estão também atrelados, né, a tantas outras questões que estão ali associadas ao conhecimento dessa causa, né? Agora, Bianca, quando a mulher está num relacionamento, né, já um relacionamento mais maduro, já não falo um relacionamento recente, mas já tem alguns anos nesse relacionamento, e que sempre teve esse conflito dela não querer ser mãe, mas o parceiro dela quer ser pai, né, deseja ter filhos, né? O que é que você pode dizer para essa pessoa em relação ao posicionamento? Ela, como mulher, isso assim, ela deixar isso claro para o seu parceiro, ou eventualmente isso ir para um casamento e chegar num casamento, esse conflito, né, piorar, ela já enxergar que isso na frente ela não vai abrir mão, né? Sim. E aí isso ter um casamento, eles oficializarem, né, esse matrimônio, e isso gerar um conflito muito maior lá na frente. Com certeza, isso precisa ser conversado, né, sempre. Existem alguns tabus envolvendo essa conversa, né? Não, mas quando casar a pessoa muda, melhora, né? Assim, na cabeça, o melhorar, né? Seria essa mudança. A conversa vai por esse caminho aí, e isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Tem casais, inclusive, famosos que se separaram por esse quesito. Então, a gente precisa sempre ver o que é inegociável pra gente, né? Eu trabalho isso muito com meus pacientes. O que é inegociável para você? Às vezes, a gente não tem noção nem dos nossos limites, porque não...
não foi colocado para a gente que a gente precisava colocar limites, né? Muitas vezes a mulher foi ensinada que ela deveria estar sempre cedendo às pressões sociais, Justamente. cedendo ao que o outro quer, né? E seguir um script. E a vida não é dessa forma. Quando a gente vai para o mundo, quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, a gente percebe que não é bem assim que funciona. Então, assim, o que é inegociável? Faça a listinha de vocês. O que é inegociável no relacionamento, né? O que é inegociável de projeto de vida mesmo, pessoal, para vocês. E se o filho for uma coisa negociável e o seu parceiro ou parceira não, né, colocar isso como inegociável também, de repente, né, terem filhos e tudo, é algo a ser discutido de fato. Porque você, de repente, estaria abrindo mão de uma parte muito importante da tua vida, né, dos seus planos, para estar naquela relação. Então, de fato, é algo que precisa ser conversado. Muito bem conversado. Tem que deixar claro, tem que ser bem claro aí na hora do relacionamento. Ninguém escondeu o jogo para ninguém. Agora, Bianca, eu não sei se é uma impressão minha, mas esse assunto, né, que nós estamos abordando hoje, eu acho que ele ficou mais em evidência pós-pandemia. Né? Eu acho que pós-pandemia, quando as pessoas realmente ficaram enclausuradas nos seus apartamentos, pais, né? E aí eu coloco já também o homem aí no meio, que tiveram que ser pais, mãe e pai, 24 horas, entender, né, a função deles. Porque uma coisa é você sair de manhã, deixar seu filho na escola, alguns em escolas que têm, né, um período totalmente integral, e aí só vê a criança de noite já quase para dormir, aquela coisa toda. Você tem um envolvimento final de semana. Na pandemia, não. Os pais tiveram que ter ali o convívio, meio que 24 horas, entender meio que a função do que é realmente criar, para quem tem criança principalmente. Então, eu acho que esse assunto, né, eu comecei a pesquisar para a gente debater esse assunto aqui, eu percebi que o pós-pandemia fez com que ele ficasse, né, mais em voga mesmo, assim, as pessoas começassem a debater mais sobre esse assunto. Perfeito. Ao mesmo tempo também, pelo menos no meu círculo, eu percebi que as pessoas passaram também a ter mais filhos de 2020 para cá. Tá vendo? Né? E aí, a consequência do isolamento social acarretou também muitos atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, né? E aí vem esse boom todo. Fui me especializar em estimulação precoce, além das outras especializações que eu já tinha, né? Eu fui me dedicar a isso também, porque eu estava percebendo essa necessidade. Mas, de fato, é uma discussão super importante. A gente vê muitos pais aí terceirizando a educação, né? Jogando para a escola, para o psicólogo, para a babá, para tantas outras instâncias e pessoas mesmo. E nesse momento da pandemia, que é um momento muito crítico, né? De repente ter que trabalhar e ter esses filhos lá que estavam em homeschool, que a gente sabe que no Brasil não tem uma estrutura ainda sólida para esse tipo de prática, foi realmente muito desafiador. Então, essa discussão realmente acho que veio interessante, né? Veio com tudo de 2020 para cá, mas por outro lado também eu vi muitas pessoas que começaram acabaram... a se questionar. Não é isso mesmo? Nós temos mais um depoimento, né, mais de uma mãe que não quis se revelar, mas está aqui. Abre aspas, a mãe Alisson, eu tirava folgas e deixava o bebê na babá para poder ter um dia só para mim, né, diz ela. Não que não quisesse passar um tempo com ele, né, com meu filho, mas eu não sabia o que fazer. Não era boa em jogos de fazer de conta, né? Por não quererem que ele fosse, né, um filho único, ela e o marido acabaram tendo outra criança. Ambos estão agora na universidade. A Alisson disse que se soubesse, né, o que sabe agora, nunca teria se tornado mãe. Ela fala mais o seguinte: as necessidades e desejos de todo mundo tinham que vir em primeiro lugar. Né, o mantra das últimas 2 décadas tem sido: se todo mundo é feliz, então eu sou feliz. O que é um pouco irritante, às vezes, explica ela. E não é por aí mesmo, né? Não é por aí mesmo. Não é por aí mesmo. E é mesmo. super interessante, né? Porque muitas vezes a gente não gosta da maternidade, porque olha a configuração da maternidade que a gente tem, né? De fato. Então, são mães que estão ali se dedicando exclusivamente, que não tem rede de apoio, que muitas vezes não tem nenhum pai registrado, e esse pai é registrado, mas ele é totalmente negligente, né? É só uma figura física ali, às vezes até atrapalhando muitas vezes os processos. Então, às vezes, as mulheres não gostam da maternidade, mas amam os filhos que têm, né? Amam os filhos. E é possível. Dá. É possível que São isso duas aconteça. situações completamente diferentes. Né? Então fica até a dica para os amigos e colegas, quando você for visitar aí o filho do seu amigo, os próprios parentes também, ou você já vai logo no hospital para olhar ali no espelhinho, mas não vá nos primeiros meses, não.
Não vá não, porque a mãe tá daquele jeito, né, Bianca? A mãe quer o sossego, a mãe quer realmente ficar ali naquela situação, não tem que se arrumar. É uma situação muito, né, Tentando se delicada. entender ainda, né? É, total. naquele E a lugar. gente vê que as pessoas querem insistir. Não, eu tô indo aí na sua casa visitar fulano que nasceu. Não vá, não. Não vá, não. A pessoa não tá ali com coragem de te dizer não vá. Mas eu já tô te dizendo assim, não vá, não. Espere passar aí os primeiros meses para, não é, a poeira baixar, porque pra gente se despedir. E eu já quero também aqui agradecer a nossa psicóloga, Bianca, mais uma vez, participando aqui do nosso programa Universo, tratando aí de assuntos que interessam a todos nós, né? Trazendo sempre a informação. Digo sempre, a melhor informação é aquela que deixa você, nosso telespectador, claro, né? Com a certeza do que vai fazer e do que vai falar também. Bianca, obrigado mais uma vez, viu? Um feliz ano novo Obrigada, para eu que você. agradeço. É super importante, né, que a gente abra espaço para falar abertamente sobre assuntos que muitas vezes ainda estão ali, né? É um tabu, né? Naquele lugar do tabu mesmo, no social. Enfim, eu tô aqui para o que vocês precisarem. Sempre uma honra, é sempre maravilhoso. Uma delícia esse programa. Que maravilha. E quem quiser encontrá-la nas redes sociais, Assim, @psicóloga Bianca Reis no Instagram. E é isso, eu tô lá aberta para discussões, trocas. Aquele é um espaço realmente da gente crescer junto. Obrigada, gente, mais uma vez pela atenção aí de todos. maravilha. Um feliz 2024 para você. Obrigada.